cirurgião, médico, cirurgião plástico. Por que plástico, hein? Se vocês não lidam com plástico, doutor Bruno, vocês lidam com seres humanos. Mas por que cirurgião plástico? Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, ouvintes da Veranense. De onde é que surge esse termo plástico? O termo plástico vem exatamente de modificação, não necessariamente de plástico ou material, né? Matéria, mas no como alguém sentido, dizem, né? Isso, no sentido de plastia, de moldar, né? Na verdade, o termo remonta do início da cirurgia plástica pós Primeira Guerra Mundial. Estava assistindo o filme ontem, lembrei de ti. Estava assistindo o filme Nada de Novo no Front. Um bom filme, inclusive. Sim. E aí os soldados com a cabeça para fora e morrem com um tiro no rosto, ou ficam com o rosto esfacelado, deformado. Filme lá da Primeira Guerra Mundial. E aí eu lembrei da conversa que a cirurgia plástica teve um importante papel na tentativa de recuperação desses soldados. Isso. Ali, na realidade, é a origem da cirurgia plástica como especialidade médica, né? Ela se iniciou exatamente, se estruturou, melhor dizendo, nesse pós-guerra e começou nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, exatamente com as graves deformidades que vinham, né, da junção da guerra de trincheira com o advento da arma de fogo e na verdade, não do advento da arma de fogo, mas das balas com alto poder de impacto que faziam os grandes estragos, né? É a história da especialidade médica da cirurgia. Da cirurgia plástica. Infelizmente, né, a gente vê isso com alguma frequência ao longo da história da humanidade, né? Esses eventos de guerra, todos eles acabaram trazendo avanços no que tange ao campo da medicina. A gente não precisava passar pelas guerras por isso, mas o que a gente vê. Vamos lá. Doutor Bruno, procedimentos estéticos mais atuais, né? As gurias aqui, a gente usou uma expressão harmonização facial, que não é algo, né, que foi uma expressão cunhada agora há pouco, né? Mas não tem nada a ver com a medicina não é legalizada, a medicina do cirurgião plástico, né? Que na realidade esse termo harmonização facial acaba se referindo muito mais a um termo de marketing para você, na realidade, trabalhar um conceito de modificações, seja contra os estigmas do tempo, né? Enfim, procedimentos contra o envelhecimento facial, seja para modificações por desejo da pessoa, tá? Porque eu quero mudar um pouquinho o formato da minha bochecha, quero mudar o formato do meu nariz. Mas ele não é um termo que a gente utilize, via de regra, dentro da cirurgia plástica. Ele é um termo muito mais comercial, né? O que a gente pode tirar disso é o conceito que abrange as várias tecnologias que hoje a gente tem disponível para justamente tratar ou modificar, né, ou amenizar a ação do tempo em relação às pessoas. E isso é bem interessante ao longo das últimas décadas, né? Porque a gente passou de uma situação há anos atrás em que a posição base, né? O que era realmente a grande mudança era uma cirurgia que é o lifting facial, que é uma cirurgia relativamente grande com os seus riscos. O que é o lifting facial? O lifting facial, ele seria, por definição, a cirurgia de rejuvenescimento facial, uma cirurgia que envolve grandes descolamentos, grandes incisões, né, grandes cortes, que vão desde da cabeça ou perto da região da testa, vamos dizer assim, descendo pela orelha, vindo até atrás no couro cabeludo, com descolamentos da pele, do tecido celular subcutâneo, que é a gordura, de trabalho em planos musculares. E é uma cirurgia que invariavelmente causa algum grau de modificação no formato do rosto, né? A gente falava muito na época da formação na residência, e isso a gente viu os professores falando, né? Quando a gente não tinha todas as tecnologias que a gente tem hoje em dia, uma pessoa normalmente procurava um lift facial na casa dos seus entre 40 e 50 anos. O processo de envelhecimento é contínuo, então, fatalmente, uma pessoa preocupada com essa questão da imagem corporal ali na casa dos seus 50, 60 já iria fazer um segundo lifting, e aí a gente já pode dizer que já é um outro rosto, já não é a mesma pessoa.
E, quiçá, aqueles que realmente trabalham a imagem, mais tarde ainda, às vezes, se submetiam a um terceiro lift. E a gente tem exemplos, né? Artistas, pessoas relativamente conhecidas, em que a gente... tem na imagem, no rosto, a sua imagem, o seu... novelistas, por exemplo, Isso. né? E que a gente vê o que eles eram há 30, 40 anos atrás e o que é hoje, você vê pessoas completamente diferentes, né? Hoje, com a tecnologia, com tudo que a gente tem disponível em termos de procedimentos, seja eles atuando diretamente na pele, como as formas de peeling, seja eles atuando em planos mais profundos, como as formas de preenchimento, toxina botulínica, extrações, tudo isso acabam diminuindo a indicação dessas cirurgias, ou pelo menos dessa atrasando. intervenção, né? Atrasa a intervenção. Exatamente. Mas para isso, doutor Bruno, como especialista em cirurgia plástica, né, como médico formado e especialista, né, em cirurgia plástica, vamos lá. Como é que eu vou saber cuidar da minha pele? O que eu vou usar para minha pele para retardar o efeito? Porque assim, ó, envelhecimento facial pega todos, né? Sim. A idade vem para todo mundo. Exatamente. O sol para todo mundo, a poeira, a chuva, enfim, vem para todo mundo. Uhum. Como é que eu vou retardar esse efeito na minha pele, aquela pele mais aparente? Assim, cada pessoa, né? Então, cada pele, na realidade, vai ter um seu padrão em termos de tratamento. Então, é complicado a gente falar de um tratamento único para todo mundo. Mas tem duas coisas que são básicas, que se as pessoas tivessem o hábito, só isso já atrasaria em muito o processo de envelhecimento. Que seria a proteção solar, então o uso dos protetores solares, e isso hoje em dia é bem estabelecido, não só pela questão, né, do envelhecimento, mas principalmente na questão da prevenção do câncer de pele, né? A gente tem dados bastante robustos a nível mundial, que hoje 50% da população de pele clara vão ter câncer de pele ao longo da vida. Com 50% da população de pele clara, né? E isso dados mundiais, ou seja, se a gente for pegar Brasil, ou se a gente for pegar o hemisfério sul, em que a exposição solar é muito maior, esse número com certeza vai ser maior. E o próprio processo de envelhecimento. Então, a proteção solar não só atua nisso, como também diminui o ritmo de progressão do envelhecimento. E porque a hidratação. O sol é bandido. O sol é ótimo, né? Mas dizem, olha, cuidado com esse sol que hoje ele tá bandido, ele tá ardendo, enfim. Sim, o sol isoladamente pega direto, né? É um dos principais componentes do nosso processo de envelhecimento da pele, né? A exposição solar. Então, protetor solar. Protetor solar e hidratação seriam dois pilares básicos. Hidratação, né? Entra água aí na parada? Sim, tanto via oral quanto a utilização de hidratantes mesmo, né? Se a gente mantém a pele bem hidratada e protegida do sol, já é um excelente caminho em termos de processo de envelhecimento. Claro que existem várias outras coisas que são utilizadas, né? Vários tipos de produtos que podem ser utilizados, mas aí entra nessa especificidade mais caso a caso. Tá. Protetor solar e aí um creme, alguma coisa na pele? Hidratação. E isso abrange a hidratação. O uso, né, vamos dizer assim, externo, que são os hidratantes, mas também a hidratação via oral. Aquela história da quantidade de água que todos devemos beber por dia e que poucas pessoas acabam bebendo na quantidade que deveria. Uma vez não. Agora, recentemente, um amigo foi fazer uma massagem. Uhum. E aí a massoterapeuta colocou a mão nele e disse, você toma pouca água. É possível isso? Eu disse, mas como é que ela vai saber se toma pouca água? Não, pela pele. Sim. Pele mais seca. É perceptível não só pela característica da pele, mas pelo tônus da pele. Isso até é uma forma de avaliação clínica, né? Uhum. Quando um paciente vai ao consultório, mesmo numa emergência, né? Os colegas que fazem plantão, quando estão avaliando uma pessoa que chega, uma pessoa de mais idade, por exemplo, o tônus da pele, o turgor da pele é um dos critérios que a gente usa em termos de hidratação. Se toma ou não toma muita água. Sim. Nossa, bom, o corpo ele é perfeito. Se existe algo perfeito, é o corpo, né? Sim. Nós é que ainda não o compreendemos como um todo, mas sem sombra de dúvida. A gente está falando aqui dos procedimentos estéticos mais atuais e chegamos aqui no envelhecimento facial. Tem que ter, então, a proteção. Uhum. Num dia como hoje, tem que usar protetor solar?
O ideal, sim. O ideal é criar o hábito do protetor solar. É tipo escovar os dentes. É isso aí. Porque o efeito da radiação, né, na nossa pele, ele é um efeito cumulativo. Então, é aquele pouquinho de cada dia que vai se acumulando ao longo Não vai embora. Não, ao longo da nossa vida. Então, tudo que a gente puder efetivamente proteger é lucro. Deixa eu pegar uma coisa aqui, doutor Bruno. Ó, tem aqui no nosso celular, né? Uhum. A previsão do tempo. Aí tem aqui, ó. Eu gosto de ver aqui, ó. Índice UV. Isso. 2 é baixo. Use protetor solar entre 11 e 14 horas, tá? Entre tantas informações aqui. O que é UV? Ultravioleta. É uma das formas de radiação que fazem a lesão na nossa pele, né? É uma das formas de radiação profunda. E aí está em verde. Tem verde, amarelo e o vermelho aqui. Isso. Então, verde quer dizer que é baixo. Então tá baixo, né? Amarelo... já é um alerta, e o vermelho é o que a gente vai encontrar, por exemplo, naqueles dias de sol, principalmente no verão, embora nas áreas altas também a gente veja. Isso serve como um indicativo, principalmente para exposição, né? Para a gente ficar exposto ao ar livre, por exemplo. Temos que fazer algum tipo de atividade, algum trabalho. A gente vai evitar aqueles horários de pico, que fatalmente vão estar, né, com a maior incidência de radiação. O nosso rosto, e por isso talvez se busque muito produto, não, muito procedimento para o rosto, é o que acolhe, é o que mais está exposto. O rosto e talvez as mãos. As mãos. Exatamente. Pescoço também. Né? Isso, a nuca. Exatamente. São as regiões em que a gente vai ver as marcas mais evidentes do processo de envelhecimento e também da exposição solar, né? Seja principalmente no rosto, no nariz, nos lábios, né? O lábio é uma outra região que normalmente é negligenciada, mas é um local em que a gente vê lesão pelo sol com alguma frequência, sendo inclusive uma das regiões em que a gente encontra câncer de pele com bastante frequência, né? Pela exposição solar. O lábio. O lábio. Manteiga de cacau ajuda? Manteiga de cacau ajuda na hidratação, mas também a gente tem protetores solares labiais adequados. É um conceito que a gente tem que ir criando, né? A proteção do sol tem que ser completa. Então, não só seria o protetor solar que a gente passa na pele, mas também no lábio. E aí, os procedimentos estéticos mais comuns para o rosto, já que fizemos toda uma teoria sobre o sol, proteções, enfim, hidratação, protetor solar e tal. O que o pessoal mais busca no rosto? Assim, estatisticamente, o procedimento mais realizado é a aplicação da toxina botulínica, né? O famoso Botox. Botox é um nome comercial, né? Tipo Bombril. Isso, esponja de aço Bombril. Isso, exatamente. O Botox é o nome comercial. Existem no mercado algumas toxinas botulínicas diferentes, mas ficou consagrado pelo nome do Botox. Esse disparado é o procedimento estético mais realizado. Ele serve para... O objetivo da toxina botulínica é bloquear a ação da musculatura. Então, você vai paralisar áreas da musculatura e isso você vai direcionar de acordo com a avaliação, caso a caso, quais são os pontos, quais os músculos que você quer bloquear, para diminuir a formação daquelas linhas de expressão, né? As famosas rugas, sejam elas estáticas, sejam elas dinâmicas, né? O grande objetivo das toxinas botulínicas são as rugas dinâmicas, que são aquelas que aparecem quando a gente movimenta o rosto, quando dá expressão facial. E atenuam também as rugas estáticas, né? Associado à toxina botulínica, a gente tem o próprio tratamento da pele. Isso é uma coisa que eu bato muito para os meus pacientes, né? Não adianta a gente investir em toxina botulínica, não adianta a gente investir em preenchedores como ácido hialurônico, que é uma coisa também bastante utilizada, sem a gente cuidar da pele. Então, as formas de peeling, seja ele superficial, seja ele intermediário... Peeling são processos, normalmente químicos, mas também pode ser utilizado, por exemplo, o laser, em que a gente vai promover a renovação celular. Isso, exatamente. E isso pode ser desde um mais superficial, que é feito em casa, né, usando cremes, passando pelos intermediários e os profundos, que dão resultados fantásticos, mas que, via de regra, requerem anestesia, requerem um período de recuperação importante. De nada adianta ter um carro novo se não faz a revisão, né? É isso aí. Tem que ter esse cuidado, né? Tá, então são as duas... é ácido?
Os ácidos... Mas por que ácido? Ácido é uma coisa que a gente tem medo de botar, né? Que derrete tudo, mas... E tem que ter respeito, na realidade. Não no que tange ao ácido hialurônico. Os ácidos que são utilizados em peelings, né? Nesse tipo de procedimento. Com alguma frequência a gente vê, chegando no consultório, acidentes, pessoas que utilizaram peelings, né, com concentrações que não seriam as ideais ou que, enfim, tiveram resultados adversos com queimaduras decorrentes de procedimentos estéticos. Então, botox, ácido hialurônico... O ácido hialurônico aí tem um objetivo de preenchimento, né? Ele é injetado por baixo da pele para preencher, de uma forma grosseira, né? Por baixo da pele para preencher. Eu uso muito uma associação para os meus pacientes, é como se a gente estivesse passando uma massa numa parede irregular, só que de dentro para fora, para deixar aquela parede mais lisinha. Então, esse é o ácido hialurônico. E o peeling é a limpeza, né? O peeling seriam essas formas de retirada das camadas mais superficiais da pele e, ao mesmo tempo, estímulo à regeneração num assoalho cheio de... Tipo num parquet. Que você vai lixar passar lixar o parquet e passar uma nova... Passar o sinteco, né? É isso aí. É mais ou menos isso. E o ácido hialurônico. Aí tem... Esses são os ácidos de peeling. Ácidos de peeling. Isso. Aí tem que ver se precisa passar uma lixa tal, uma lixa tal. Isso aí. De uma forma simples seria esse raciocínio. Tá. E o que mais de procedimentos faciais? Assim, dentro da cirurgia plástica, a gente faz principalmente isso. Hoje existe uma gama muito grande de outros procedimentos, né? Uma das coisas que são bastante utilizadas e as pessoas vão ver com frequência são os fios de tração, os fios de sustentação, que são fios passados por dentro também da pele com o objetivo de promover a tração dos tecidos. Esse movimento semelhante ao que seria feito em algumas situações nos liftings, né? Para tracionar a pele realmente. Também é interessante, tem a sua indicação. Então nem toda cirurgia passar o bisturi ali? Não, é isso que eu estava falando, assim, o que há 20, 30 anos atrás era restrito exclusivamente a procedimentos cirúrgicos, hoje existe uma gama muito grande de tecnologias que conseguem trazer resultados Mas tudo com interessantes. moderação. Acima de tudo, moderação e bom senso, para a gente não encontrar pessoas assim que já não são as mesmas que a gente conhecia, né? Bom, e fora os outros procedimentos de face, por exemplo, tem cirurgias, né, que dá para fazer? Sim. Nariz. Sim, não. Fora todos os outros procedimentos cirúrgicos, cirurgias de pálpebra, seja superior, inferior, cirurgias de nariz, cirurgias mesmo que são utilizadas no lábio, na orelha em si. Então, na realidade, procedimentos cirúrgicos existem vários, né? Aí vai bisturi mesmo. Sim, aí nessas situações a gente entra com o bisturi. Mas eu quero a opinião de vocês aí, Daniela Farenzena Afonso e Alessandra Bernardi. Nós dois aqui, eu e o doutor Bruno, precisamos de algum tipo de cirurgia, ou Alessandra Bernardi? Eu acho que eu não seria a pessoa mais adequada. Daniela Farenzena Afonso. A cara da Dani entrega a resposta. Dani, dois homens bem cuidados, assim, desprovidos de muito cabelo. Precisamos de algum tipo de procedimento estético? Acho que eu não vou ficar de fora. Então, não opinaram, não precisamos, né? Tamo bem. Mas assim, doutor, existem momentos que a pessoa é mais por uma questão de sentir-se bem, né? De sentir-se... elevar sua autoestima, né? Enfim, porque em determinados momentos, né, quem estiver legal assim, usa protetor solar e hidratação da pele. Isso. Esses são os conceitos básicos, assim. E é exatamente isso. Como todo procedimento em que a gente pensa em estética, o básico é a gente fazer o procedimento, ou buscar o procedimento, ou o tratamento, para se sentir bem, né? Isso é uma coisa que eu bato muito no consultório, assim. A gente tem que fazer aquilo que está incomodando, aquilo que a gente quer, não o que os outros querem, ou que um modismo temporário dita, ou porque A, B ou C de revistas estão fazendo, né? Esse é um conceito básico. Assim a gente consegue resultados naturais, assim a gente consegue efetivamente amenizar as linhas do tempo sem modificar os rostos, que eu acho que esse é o grande problema do que a gente vê hoje em dia. Tem gente que parece os peixes no aquário, né? Esticados até... Exatamente. Chegam a ficar
com o rosto desfigurado, né? Exatamente. Essa que é a grande... E aí também bate muito do profissional dizer o basta, né? Dizer até onde pode ir. Tá, bom dia. Pode fazer cirurgia? Não. Cirurgia de pálpebra? Cirurgia de pálpebra é com o cirurgião, né? Sim, cirurgião sim. facial. Cirurgião plástico, isso. Cirurgião Cirurgia plástico, de pálpebra também é conhecido como blefaroplastia, né? Ah, tá. Não, cirurgião blefa... Blefaroplastia. Ah, tem cada nome também aí que eu vou te contar, né, doutor Bruno? Blefaroplastia. Blefaroplastia. Isso. A prática de postar fotos dos resultados estéticos no formato antes e depois pode ou não pode? Assim, E aqui o Josias pergunta, né? E por que não pode ser feito por profissionais médicos? não, isso até, assim, já mudou um pouquinho. Deve ter uns 3 meses, houve uma mudança, 2, 3 meses, houve uma mudança dentro do entendimento do Conselho Federal de Medicina, em que se autorizou a utilização de antes e depois, mediante termos de consentimento do paciente, enfim. Eu, particularmente, faço parte de um grupo dentro da Sociedade de Cirurgia Plástica que não concorda muito com isso, assim, no sentido não de proibir, eu acho que cada um é livre para fazer o que quiser. Mas que a ideia de mostrar antes e depois, ela tem muitos vieses, assim, ela tem muitas coisas erradas. Além de ser uma coisa que é eminentemente marketing, é fácil da gente entender que todos os casos que vão ser mostrados ali vão ser sempre os melhores casos possíveis. Então, no universo de centenas de casos, 2 ou 3 fotos sempre vão ser os melhores. E aquilo sempre vai servir para induzir a pessoa que está vendo de que aquele vai ser o resultado dela, o que não é verdade. Porque cada pessoa É um tipo tem de uma pele, cicatrização, cada pessoa é única. É aquela expressão, só conta as ganhas, né? Exatamente. Existe Então, aquela assim, expressão, esse aí só conta as ganhas. isso. Hoje em dia é liberado, os médicos podem fazer isso, tá? Mas eu, particularmente, não concordo. Eu sou de um grupo de colegas dentro da cirurgia plástica que também não concorda e que não fazem isso como rotina, né? Doutor Bruno, obrigado pela visita mais uma vez aqui na rádio e a gente vai agendar um outro bate-papo aí, conforme a sua disponibilidade. Muito obrigado, mas foi um prazer. Estamos sempre à disposição. Daqui a pouco tem mais temática, doutor Bruno Alcântara, cirurgião plástico, nosso convidado hoje no quadro Saúde e Bem-Estar.